E hoje nós viemos ao Museu da Cultura Cearense, aqui no Dragão do Mar, para conferir a abertura da exposição Aquilo que Habita em Mim, da multiartista Ana Mundim. E agora nós estamos com a Ana Mundim. Seja muito bem-vinda, Ana. Está aqui abrindo a sua exposição, lançando aqui no Dragão do Mar. É um prazer e parabéns, porque é uma obra que simboliza também os seus 30 anos de carreira, não é isso? Isso, um prazer, obrigada por terem vindo. Estou muito feliz de poder compartilhar com o público de vocês um pouquinho da minha exposição. De fato, a exposição Aquilo que Habita em Mim representa a última fase do meu processo de pesquisa, mas eu celebro esses 30 anos de carreira junto com a comemoração também de aniversário do Dragão do Mar. Então, para mim, está muito especial esse momento, e especialmente porque aqui o Museu da Cultura Cearense, ele demarca realmente uma história das pessoas que produzem arte no estado. Então, para mim, é um feito histórico na minha profissão. E a Ana é multiartista, né? Como foi a produção de cada obra, né, para compor essa exposição? Eu desenvolvi uma metodologia de dança aquática que acontece toda em flutuação, chamada Aquamove, e ela é baseada em padrões de movimentos das águas e de alguns movimentos de alguns animais e plantas aquáticos. E eu queria muito pensar em como trazer essa sensorialidade, as texturas, as imagens que eu vivencio quando eu estou na água, no mar, na lagoa, nos rios, para uma outra dimensão. Então, como pensar essa dança em campo expandido? E aí eu desenvolvi esse processo de imagens, construção de imagens que trabalha tanto sobreposição de autorretratos com imagens de outras espécies para formar um híbrido e a gente pensar sobre esse corpo como natureza, e também imagens de dança subaquática. E aí nas fotografias a gente consegue ver realmente essa técnica, né, de múltiplas exposições. Como foi trabalhar essa ideia na prática? Olha, é sempre um processo muito experimental, porque também é entender, eu tinha muito esse desejo de pensar como que uma espécie se imbrica na outra e forma um híbrido. Então era muita experimentação de testar uma textura com outra, de testar a minha pele com a pele de uma outra espécie, uma árvore, um fungo. Então foi um processo muito gostoso, na verdade, né? Saboroso de perceber essas texturas e essas sensorialidades. Que legal. E quanto tempo você demorou durante o processo, né, até se transformar nessa obra que a gente vai poder visitar durante esses próximos meses? Eu falo que é a pesquisa de uma vida, mas esse último processo, eu dou aula na Universidade Federal do Ceará, tanto nos cursos de graduação em dança quanto na pós-graduação em artes, e eu saí um momento para fazer um pós-doutorado no programa de artes visuais e mediologia da Unicamp. E aí, nesse período, eu fiz 3 meses de capacitação no Ateliê Fotô e depois 1 ano de pós-doutorado. Então, esse ano e 3 meses foi o momento que eu tive realmente a possibilidade de mergulhar na produção artística. E aí, você, como disse, além de ser professora também, né, é multiartista. Como as linguagens artísticas que atravessam você influenciaram para essa produção? Eu sempre falo que o meu desejo é pensar o movimento do corpo. Então eu começo pela dança e a dança vai me aproximando de outras linguagens. Então eu começo a ter um desejo de olhar para os detalhes, e aí eu me aproximo da fotografia em função disso, né? Porque a lente, ela começa a me trazer esse olhar mais profundo para algumas coisas. Isso modifica a minha dança. E aí eu também tenho uma formação como DJ, eu toco como DJ também, então a questão sonora para mim é importante. Então vocês podem ver que aqui a gente tem tanto a parte audiovisual, fotográfica, mas a parte audiovisual ela também se espalha sonoramente pelos 2 espaços, pelos 2 ambientes que a gente tem aqui. Tudo aqui é uma grande atmosfera artística, né, que as pessoas poderão presenciar e sentir vindo conferir a exposição.
Isso, eu deixo esse convite para todo o público, porque eu acho que o momento mais importante para todo artista é nessa conexão da obra com quem vem fruir a obra. E a gente tem uma alegria muito grande em função de uma aprovação no edital que permite, por meio da Lei Paulo Gustavo, a manutenção dessa produção. A gente conseguiu realizar uma exposição mais democrática que tem várias estratégias de acessibilidade. Então a gente tem audiodescrição, texto curatorial em braille, obras táteis, a gente tem cadeira de rodas nas 2 salas, a gente tem interpretação em libras, então é realmente um convite para que várias corporalidades possam habitar esse espaço. E lembrando que são 2 espaços, né? Como você mencionou, são 2 espaços com instalações diferentes e os 2 espaços eles se complementam, né? Isso, eles se complementam e também não tem um começo, não tem um fim. A ideia era trabalhar um pouco com esse circuito das águas e com o fluxo das águas. Então a exposição ela tem 2 especificidades, uma que você pode escolher a entrada por onde você quiser. É claro que isso traz uma percepção diferente das obras, mas você que decide o caminho que você percorre. E outra é que a gente tem quase todas as obras sem título, porque a ideia eu sempre penso que o título ele dá um direcionamento de um olhar. E a ideia era não dar esse direcionamento para que a pessoa pudesse seguir seu próprio fluxo e pensar nessas águas que se movem no próprio corpo. Estamos agora com o Ícaro Souza, ele que é supervisor de ação educativa aqui do Dragão do Mar. Ícaro, muito obrigada pela tua presença aqui. E queria saber qual a importância, né, de exposições como essas aqui nos espaços desse equipamento tão importante. Eu acho que é de suma importância à medida que a gente alimenta o espaço cultural, alimenta o museu com a produção artística que está vinculada aqui à cidade, né? Então a arte cumpre aqui um papel de grande importância para a gente, né? Dá visibilidade aos artistas, dá visibilidade às produções e também esse processo de diálogo com a cidade, né, que parte a partir da exposição. A gente tem visitas educativas, tem atividades educativas voltadas para o público. Então há um diálogo constante que é ativado a partir da obra. É um diálogo que acontece entre o Dragão do Mar, o espaço Dragão do Mar, as exposições que estão ocupando os espaços e o público que vem, né? Digamos assim que o Dragão nesse sentido e o museu são mediadores do artista com a cidade, né? Então a gente ajuda, contribui também, além da visibilidade, da difusão, em construir significados, em estar mais próximo desse exercício da produção artística, está produzindo diálogos com as escolas e com outras instituições que visitam o espaço. Então é um momento de pensamento, de reflexão em torno do que a Ana Mundim está propondo aqui para a gente. E que enriquece as ações educativas que acontecem e que irão acontecer durante esse período que a exposição vai estar aqui, né? Sem dúvida, a gente tem uma equipe educativa preparada para receber públicos de todas as faixas etárias, então a gente tem atividades específicas para crianças, para os adolescentes, fundamental, ensino médio, ensino superior. A gente consegue organizar os nossos debates em diferentes níveis. E essa exposição traz muitas questões do tempo presente, né? A gente está debatendo aqui sobre o meio ambiente, ecologia, sobre nossa sociedade, e que é isso que a arte faz, né? A arte é para a gente fruir, mas para a gente pensar o mundo também. Como é que funciona esse processo das construções, né, para atingir esse público que vem até aqui? A gente tem um núcleo educativo formado, então as escolas e instituições que desejarem uma visita educativa podem fazer um agendamento prévio. Entre quarta e sábado a gente costuma receber essas instituições. Então tem um formuláriozinho que está lá na bio do Instagram do MCC Dragão. Ou pode entrar em contato também através dos nossos telefones, o e-mail agendamentomuseus@idm.org.br. Enfim, estamos abertos a esse diálogo e a essa proposição de atividades educativas em parceria com esses espaços também. Muito legal. E conversando com a Ana Mundim, que está aqui, abrindo
esse momento com a exposição dela, completando aniversário, né? E o Dragão do Mar também em breve estará fazendo aniversário, né? São 30 anos de trabalho da Ana Mundim, 26 anos de existência desse centro cultural aqui num local histórico da cidade, né? Um local de suma importância. Já também a gente vai ter um evento nacional que é a Semana Nacional de Museus, está também trazendo aí a proposta de a gente construir discussões, né, em torno da importância dos espaços culturais para as comunidades. Então é isso, essa vida pulsante que se prolongue por muito tempo, produzindo cultura e arte em diálogo com a sociedade, em diálogo com a cidade. Perfeito, Ícaro, muito obrigada. Aqui nesse outro espaço a gente consegue ver outras instalações diferentes que tem na outra sala, né? São faixas penduradas e tem uma projeção muito bonita aqui que eu posso até dizer que dá vontade de mergulhar junto com o que está acontecendo. Eu fico muito feliz que seu desejo tenha sido esse, porque a gente queria provocar essa sensação mesmo no público e é realmente uma sala mais instalativa. É uma sala mais dedicada às obras subaquáticas também, então a gente decidiu por uma exposição já mais em movimento, com tecidos que também vão se movendo à medida que as pessoas se movem em torno deles e com a projeção no centro, que aí realmente é onde eu danço um pouco do Aquamove, que é essa metodologia de dança aquática que eu criei, de forma subaquática. Então eu fico muito feliz que vocês venham dançar comigo nesse espaço. E aí, só pra gente finalizar, eu queria só entender um pouquinho de quais são os desafios assim que você sente dançando dentro d'água. Olha, é uma perspectiva bastante curiosa, porque a gente trabalha muito com a respiração. E como tem muitos giros e às vezes também tem um aprofundamento dentro da água, a gente trabalha muito com a apneia, que é ficar um tempo sem respirar. Então é bastante exercício, né, para desenvolver uma respiração que traga uma calma, uma tranquilidade para o corpo e que ao mesmo tempo me permita contemplar esse espaço. E eu acho que uma das coisas mais bonitas e preciosas é a gente perceber como é possível dançar com outras espécies que não só a humana. Então é um outro modo de enxergar a vida, né? Eu acho que muito mais respeitando as nossas ancestralidades e também olhando para um porvir, né? Um outro tipo de mundo que a gente pode tratar com mais poesia, com mais silêncio em alguns momentos também, né? É uma suspensão do tempo, de certa forma. E agora nós estamos com o Lucas de Lacerda, que é curador da exposição. Lucas, um prazer ter você aqui. Eu gostaria de saber como foi o processo da curadoria dessa exposição da Ana. O processo foi bastante desafiador, porque a Ana ela tem um acervo de imagens muito grande, né? Então, a Ana já é uma artista bastante experiente, a exposição está comemorando 30 anos de uma trajetória e dentro desses 30 anos a Ana se arriscou em muitas linguagens. Ela é uma multiartista, ela trabalha com dança, performance, vídeo, fotografia, instalação, muitas coisas. Então a exposição ela é um recorte de uma linguagem que é o campo da imagem e especificamente a fotografia e o vídeo, e ainda dentro dessas linguagens uma pesquisa mais recente que a Ana tem feito em torno do conceito de simbioceno. Então o que guiou muito o meu processo curatorial foi buscar imagens que confundissem o máximo a gente, que não revelassem muito onde começa ela, onde começa essas outras espécies, essas outras paisagens, mas imagens que sejam confusas, mas que confundam, né, confluam esse conceito da química, né, de juntar as coisas. E nesse processo fui criando alguns critérios curatoriais, fui elencando alguns sintomas, alguns principais núcleos ou principais afluentes que atravessam a exposição. Um elemento que eu elenquei é a água. A presença da água é muito importante para a exposição e para a pesquisa da Ana. E um segundo afluente na exposição é a presença do corpo dela como paisagem. Isso é muito interessante a gente pensar como a artista transforma o próprio corpo dela numa paisagem viva. E, por fim, a presença dos fungos, dos líquens, desses seres que a biologia não consegue entender muito bem. Os fungos são esses reinos inclassificáveis, estranhos, mas que são tão fundamentais para a vida no planeta. Maravilha, e parabéns pela curadoria. A gente pode perceber que foi um trabalho belíssimo, né, feito em conjunto para toda a exposição. E fica o convite para as pessoas virem conferir todo esse trabalho que a gente pode ver aqui.
Isso, então a gente convida todo mundo a vir visitar a exposição Aquilo que Habita em Mim. A exposição está em cartaz no MCC, que é o Museu da Cultura Cearense, que fica no Dragão do Mar. A entrada é totalmente gratuita e vocês podem aproveitar e também curtir o aniversário do Dragão, que logo logo vai estar aí acontecendo. E vocês podem ver os horários de funcionamento no Instagram e no site. Fica com o convite para você e conferir os 2 espaços da exposição que estará aqui no Dragão do Mar até agosto, não é isso? Isso, até dia 10 de agosto. Então tem bastante tempo, é uma exposição gratuita. Eu fico esperando por vocês para virem mergulhar nessa ideia comigo. E essa foi a cobertura da abertura da exposição Aquilo que Habita em Mim, da multiartista Ana Mundim, que aconteceu aqui no Museu da Cultura Cearense, no Dragão do Mar.